Eu não falei que era rapidinho, que a gente já ia voltar? Então já estamos de volta, senhores. Vamos para a nossa live de fechamento de mercado dessa terça-feira, tá certo? Você que estava conosco até agora há pouco na live ali sobre geopolítica, né? Com o professor Marcos Vinícius, com o Manuel Pessoa e com o grande Hugo de Wall Street. A gente falou sobre toda a questão na China, toda a questão na Itália, enfim, Rússia, Estados Unidos, tudo que está acontecendo no planeta. E aí, agora, vamos voltar para o nosso Brasilzão de meu Deus, porque esse domingo temos eleições aí que a gente obviamente sabe que isso impacta muito o cenário econômico, até porque a maior empresa do Ibovespa, né, um dos maiores pesos do Ibovespa é a Petrobras, né, a Petrobras aí tem 12%, salvo engano, de cabeça, é complicado esse índice, mas eu acredito que são 12% no Ibovespa, então, se a Petrobras tem peso, ela é uma estatal, estatais têm ali seu estresse, seu grau de estresse, quando tem eleições, tá certo? Então, hoje eu vou receber o grande Anderson Nunes, de toda terça-feira, para a gente poder bater esse papo sobre política, super bacana aqui para a gente falar. Mas antes, deixa eu trazer aqui a nossa home do BP Money, para a gente dar uma olhada aqui, ó. Olha só, Petrobras divide mercado em meio às eleições. As ações da estatal caíram um pouco mais de 14% nos últimos 30 dias. Nas últimas semanas, as ações da Petrobras sofreram um forte impacto na Bolsa de Valores de São Paulo, puxando a queda do Ibovespa na última sexta-feira. A alta do dólar e a queda do preço do barril de petróleo tiveram um efeito negativo sobre os papéis da companhia. Além disso, a proximidade do primeiro turno das eleições e falas dos candidatos também deixaram o mercado em alerta em relação à estatal. Analistas do mercado, consultados pelo BP Money, aí pelo grande repórter Juliano Pássaro, que voa, ficaram divididos frente aos riscos pós-eleições que a petroleira pode apresentar. Faltando menos de uma semana para o primeiro turno das eleições de 2022, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, né, do PT, citou que a privatização da Petrobras é uma, abre aspas, estupidez, fecha aspas. A fala foi dita no último domingo e durante um evento de campanha no Rio de Janeiro, né? Aí a fala do ex-presidente Lula, aí falando, né? Vamos parar com essa estupidez de querer privatizar a Petrobras, disse então o candidato do PT. Bom, além disso, tivemos aí o Ibovespa encerrando em baixa com mau humor internacional, né? O dólar também caiu aí. O Ibovespa encerrou em queda nesta terça-feira, puxado pelo mau humor internacional, a matéria da grande Laura Entioglo, que está conosco aqui no BP Money. Né? Dessa forma, o principal índice da Bolsa Brasileira foi 0,5%, recuando aos 108 mil pontos. O dólar, no entanto, se desvalorizou ante o real e fechou em baixa de 0,19% aos R$ 5,37. Nesta terça-feira, o mercado aguardava a divulgação do IPCA 15 e da ata da última reunião do Copom. O índice, que aponta a prévia da inflação, registrou uma deflação de 0,3% em setembro, após também ter mostrado uma queda de 0,7% em agosto, senhores. Bom, entre as maiores baixas do dia, tivemos aí Positivo, Dexco, Magazine Luiza, Grupo Via e Cash 3, né? Melius, lá que tem como conselheiro o grande Marcos Lisboa, inclusive um abraço enorme para ele. As maiores altas do dia tivemos aí Gerdau, Suzano, BTG, Metalúrgica Gerdau e Cielo aí no dia. Pelo menos tivemos algumas altas, né? Gerdau subiu 2,5% e o Bovespa caiu 0,6% a 108.376 pontos, enquanto o dólar subiu 2,46% aí aos R$ 5,38, de acordo aqui com nossa lógica aí, mas eu acredito que esteja com erro, hein? O dólar ele caiu, ele fechou em baixo de 0,19%, R$ 5,37. Houve um certo bug aqui, pelo jeito, tá bom? Senhores, vamos continuar aqui, ó. Aqui vamos chamar o grande Anderson Nunes aqui, ó. O Ogro já tá aqui na área para assistir. Tamo junto, hein, Ogro? Amanhã, inclusive, é o dia do Ogro aqui no nosso Fechando o Pregão, aí. Vamos que vamos, compartilha pra galera, vamos todo mundo junto nessa aqui. Bom, deixa eu chamar o grande Anderson Nunes. Anderson, seja muito bem-vindo aqui à nossa live do Fechando o Pregão. Eu sei que já é de casa, né, meu querido? Boa tarde, Rafael. Boa noite, na verdade, passou das 18 horas. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui nessa terça-feira, nessa semana decisiva das eleições. Pois é. Que situação. Será que vamos aí ter o primeiro turno fechado no domingo ou vamos para um segundo turno? A minha opinião, estamos caminhando para ter um segundo turno e vai depender do debate da Globo. Tá? Debate da Globo no dia 29 de setembro. Exato, na quinta-feira. Pode ser decisivo, Rafael, para que, se um dos dois candidatos, referindo ao Lula e ao Bolsonaro, escorregarem ali, errarem ou falhar, não tem tempo hábil nem tempo de TV para reverter essa falha. Então, por isso que eu falo, nesse momento, 18 horas e 6 minutos do dia 27 de setembro, eu acredito no segundo turno.
Porém, se um dos dois candidatos escorregar, e dependendo de como for o vacilo, vamos fechar isso no primeiro turno, tá? Então eu faço esse comentário em relação às eleições por esse sentido. Lembrando que tem outras coisas acontecendo, aguardando o desfecho da eleição, como, por exemplo, a indicação para a vaga da Ana Reis no Tribunal de Contas da União, dependendo aí do pleito de domingo, qual deputado vai conseguir se reeleger, qual não vai, que está nesse páreo. Então, não tem só essa pauta, tem o orçamento para ser votado, independente da eleição acontecer ou não, quem for reeleito ou não, tem o orçamento do governo para ser votado e definido. E ver também quais são os valores que vão para o orçamento secreto. Será que vai ser mantido esse valor inteiro? Então, nós temos muita coisa acontecendo em paralelo e vai ter que acontecer mesmo que a gente tenha um segundo turno. Então, eu acredito muito. E ontem, Rafael, que situação vergonhosa para o Ciro fazer um grande anúncio de nada para falar sobre voto útil. Não sei se você chegou a ver isso ontem. Então, eu vou falar assim... Havia uma expectativa, né, Anderson, de que ele retiraria a candidatura, porque isso, inclusive, é um assunto que a gente vai abordar hoje na live, né? As lives de terça geralmente são de política e obviamente, não há como não falar de política na semana das eleições. O Anderson que vai estar com a gente, inclusive, no domingo, aqui para a gente fazer aqui uma live especial, né? A gente vai estar aqui com você no BB Money, então aqui apurando todos os resultados, né? A gente vai estar aqui de olho no que vai estar saindo aí das urnas e também quem será o novo presidente do Brasil, né? Ou se vai ter segundo turno também, porque é justamente essa questão, o Anderson, as pesquisas, né? Isso já puxando até mesmo aqui a mensagem do grande Hugo de Wall Street, falando que na segunda-feira vai ter muita empresa de pesquisa passando vergonha, que nunca viu tanta disparidade. Né? Um forte abraço para o Ogro. Ele me seguiu, e que honra eu me senti. Que honra, me senti honrado. Uma pessoa que eu admirei muitos anos ser seguido por ele. Eu fiquei extremamente honrado. Um abraço, Ogro. Foi depois que você veio aqui no PP Money? Foi antes um pouquinho. Ah, perfeito. Perfeitamente. Grande Ogro, um beijo enorme para ele. Mas aí qual que é a questão? As pesquisas, né? Eu ainda sou um pouco cético, eu tento me lidar com probabilidades. E as pesquisas geralmente têm 95% de acerto. Né? Pô, você está falando assim de, sei lá, são 6 pesquisas que saem sempre ali, dessas 6, 5 estão firmes ali de que o Lula está muito na frente do Bolsonaro, e tem uma que fala, né, que o Bolsonaro está pau a pau ali. Qual que é a lógica base que a gente vai ter que adotar para domingo? Realmente o Lula pode levar no primeiro turno? Ele tem essa chance de realmente levar no primeiro turno? Ele tá, acho que a última pesquisa do IPEC, ele estava com 48% e 52% dos votos válidos. Né? Se a gente for avaliar pelas pesquisas de margem de erro, tá, ele tem chance. Por exemplo, a do IPEC agora que saiu pela margem de erro, ele tem chance de levar no primeiro turno. Até porque são 50% dos votos válidos mais um. Só que eu tenho 2 comentários para serem feitos. Teve eleição para presidente definido no primeiro turno? Sim, nós tivemos 2. As 2 do Fernando Henrique, em 94 e em 98. Depois nós temos que fazer o comparativo do Lula em 2002, quando ele foi para o segundo turno, tá? E depois em 2006, quando ele estava com a aprovação de 60% a 80% de aprovação do seu governo. E mesmo com esse nível de aprovação que ele chegou a bater 80%, ele não conseguiu se eleger no primeiro turno. Ele fez 48%. E agora que nós temos uma questão de voto útil, para quem nos assiste não sabe, o voto útil o seu candidato natural é o A, mas o seu candidato alternativo é o B. E esse B tem chance de ganhar o candidato que você tem uma rejeição. Posso dar 2 exemplos aqui. A pessoa vota no Ciro. Porém, o Ciro não tem chance de vencer o Bolsonaro. Vou votar em Lula. A pessoa vota no Dávila. Eu não vou votar no Dávila, porque ele não tem chance de vencer o Lula. Eu vou votar no Bolsonaro. Isso é o voto útil. E acaba mascarando também o resultado da eleição. Tá? Então, a gente tem muita gente tendo essas alternativas e muita gente migrando. Mas o número de indecisos é bem alto nessas pesquisas. Qual é o problema delas, Rafael? Como elas são feitas. Por exemplo, até 2 salários mínimos. Cada pesquisa tem um percentual para ser feito.
nível superior, não tem nível superior. Então, cada pesquisa tem a sua metodologia. Agora, o Ogro falou muito bem, essas pesquisas depois de domingo, se elas falharem, vão perder a credibilidade na totalidade. Anderson, mas as pesquisas acertaram. Sim, acertaram no segundo turno, quando você só tem 2 candidatos. Igual vi uma postagem no Twitter falando, as pesquisas acertaram realmente no segundo turno, mas no primeiro turno a maioria delas falharam. Só teve um instituto, que eu não lembro agora o nome, Rafael, que acertou. Então a gente vê essa polarização nas pesquisas e a gente vê os dois lados. Os apoiadores de Bolsonaro falando que ele leva no primeiro turno, os apoiadores de Lula falando que ele leva no primeiro turno, e a gente percebe, na verdade, o meio de comunicação de uma forma geral tendendo a um apoio maior para um determinado candidato, pois quando um candidato falha, é o fim do mundo, e quando o outro candidato falha, foi uma gafe. Então a gente percebe isso nos meios de comunicação. Mercado financeiro faz isso? Não, o mercado financeiro não está nem esquentando em relação a isso. O mercado financeiro quer saber quem vai dar estabilidade, quem vai dar segurança jurídica. Semana passada, quando falou da possibilidade do Meirelles, o mercado vibrou. Já o Meirelles agora falou, não, eu não estou preocupado, eu não devo voltar para o governo. Então, ou seja, meio que já tirou dele da reta ali, desse corpo fora. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para andar, e na sexta-feira e sábado, as pesquisas que estão marcadas para sair, vou até confirmar se tem alguma coisa para sair sexta e sábado, e também se pode sair. E no domingo a gente tem aquela pesquisa boca de urna, tá? Então, eu acredito que a gente possa ter uma mudança, e esse debate da Globo vai ser muito forte. Nem tanto que o Lula não vai ter agenda amanhã, o Lula, para se preparar para o debate. E o Bolsonaro está fazendo uma campanha fortíssima no Nordeste para tentar agariar voto. Afinal de contas, é o setor que ele tem o menor número de votos e vai tentar também diminuir a sua rejeição com o público feminino. Agora, o Anderson, falando um pouco da estratégia do Bolsonaro para tentar virar esse jogo, lembrando aqui, tá? A gente não tem lado aqui, assim, eu realmente eu não ligo para nenhum dos lados, certo? A gente quer aqui entender sobre esse cenário político, né? A gente quer trazer a informação realmente para vocês, tentar entender o que está acontecendo, né? No fim das contas, porque muito parece que toda vez que as pessoas vão falar de política, vira uma gritaria dos dois lados e vira, parece briga de família, do caso de família lá. E aí ninguém entende nada do que está acontecendo. Então a gente está aqui, na verdade, tentando entender todo o xadrez que está se desenhando para domingo. E aí, né, inclusive, aqui mandando um abraço aqui, né? A Rosa Lara mandando um abraço, o André falando que a honra é dele, aí a Janaína falando, o Gilberto falando que estão confiantes aí na contagem de votos, né? Enfim. Qual que é a estratégia do Bolsonaro para conseguir virar isso tudo? Porque a gente fez uma live, acho que faz 1, 2 semanas, para tentar entender qual seria a estratégia do Bolsonaro para conseguir virar esses 10 pontos a favor dele. Hoje tem uma notícia de que os aliados do presidente, né, a CNN que deu essa notícia, os aliados do presidente estariam querendo que o Paulo Guedes fosse para a propaganda eleitoral. Não está meio tarde, não? Pô, é domingo a eleição. Cara, alguns erros estão sendo cometidos por ambos os lados, mas a quantidade de erro muito maior na campanha do Bolsonaro. Hoje, por exemplo, saiu uma matéria, várias matérias de capa falando sobre a questão da Polícia Federal em relação a um assessor. Foi só um indício, vai para investigação, mas os caras se aproveitaram. E eles se aproveitam muito bem. Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu no passado com a Vera, a jornalista Vera Magalhães. O Bolsonaro respondeu ela de forma truculenta e todo mundo se aproveitou e fizeram de forma correta, brilhantemente. Uma coisa que o PT sabe fazer muito bem é se aproveitar desses momentos. E a campanha do Bolsonaro, eles têm que entender que eles não podem errar. E quando eles cometem um erro, a tratativa que é dada para eles é totalmente diferente. E o mercado, ele não quer saber do erro, ele quer saber dos acertos. Então, você foi brilhante na sua fala, Rafael. Nós aqui não tendemos a lado nenhum. A minha função aqui é fazer as críticas e elogios a ambos os lados e saber, por exemplo, quais são os melhores ativos para ser surfado. Anderson, se você tivesse que fazer a operação para Bolsonaro ou para Lula ser eleito, faria no mesmo ativo. Determinados ativos você vai comprar opções de compra ou vai comprar opções de venda. E ponto final, você vai se posicionar. É isso que o mercado quer fazer. O mercado financeiro quer saber o quê? Fazer dinheiro, ganhar dinheiro com o mercado. Não importa quem vai ganhar. Agora, a gente não pode deixar a memória que o mercado tem do Lula. O Lula, por exemplo, o mercado financeiro tem uma memória dele
de cumprimento. Uma memória, por exemplo, de acordo sendo cumprido, uma segurança jurídica muito maior do que acontece hoje com o Bolsonaro, igual a gente vê o STF interferindo em matérias, por exemplo, que seria de cunho do legislativo interferir, igual foi a questão do decreto das armas. O legislativo tem forma de interferir, o legislativo poderia interromper e suspender o decreto e não fez. Por que não fez? Porque não concorda ou não discordava de absolutamente nada do decreto. O STF foi lá e suspendeu. Nós tivemos a matéria, por exemplo, do IPI, onde 4 mil produtos foram suspensos, o IPI diminuído, a alíquota para 35% a menos do IPI, e o STF foi lá e suspendeu. E na semana passada derrubou a própria liminar, o próprio Alexandre de Moraes, com recurso da Confederação da Indústria, derrubou. Mas como a interferência é muito alta do jurídico, no caso do STF, junto ao executivo. E isso se torna o quê? Ingovernabilidade. Então você imagina, você tem uma determinada indústria que vai ser afetada nessa redução do IPI de forma positiva, vai diminuir o seu preço, você vai poder concorrer, às vezes, com um cara que está importando a indústria brasileira, e você fala, pô, agora beleza, eu vou lá e fiz uma baita de uma compra para produzir, e o decreto simplesmente, a medida provisória, ou como for, é suspenso por uma decisão do STF. Como é que você fica? Como é que fica a tua empresa perante o mercado financeiro? Como é que fica essa compra que você fez? Então, essa insegurança jurídica que é muito complicado. Eu vou ser bem sincero. Se eu puder falar aqui 4 ativos, eu não sou analista financeiro ali, mas 4 ativos, por exemplo, que você pode observar muito bem. Se for o Bolsonaro na vitória, Banco do Brasil e Petrobras. As duas estatais vão para cima no primeiro momento. E se Lula foi eleito, pela lembrança, por exemplo, da Petrobras em relação ao que ela passou no passado com o Petrolão, provavelmente a gente vai ter uma correção e uma queda. E quais os ativos que vão ser surfados com Lula? Para mim, de forma positiva. Educação. Ele já anunciou que vai voltar com o ProUni, ele já anunciou que vai aumentar o FIES, vai aumentar o número de alunos nas faculdades. Só o anúncio do Meirelles no dia, esses ativos subiram 10%. Anderson, tem mais ativo e mais setor? Sim, de construção civil, que lida com classe C e D. No caso, MRV, por exemplo, é um ativo para ser observado, ser estudado, porque ele falou que vai voltar com Minha Casa Minha Vida, de forma direta. Então, ou seja, a gente aqui não está para avaliar quem é o melhor candidato ou B, a gente está aqui para falar sobre o mercado financeiro e como ele vai se comportar. E são esses ativos que eu chamo a atenção para serem observados ao longo da semana e na próxima semana. Logicamente, a gente tem uma condução, Rafael, externa, gravíssima, onde a inflação não consegue ser controlada, os títulos americanos de 2 e 10 anos teve inversão de curva, o de 10 anos estava tocando um pouco mais cedo quase, nos 4%. E olha a situação que se coloca quanto a isso. O cara vai para a Bolsa? Acho que não vai para a Bolsa, Rafael. Não vai, o cara vai preferir fazer o quê? Investir com segurança. Para que ele vai correr o risco na Bolsa? Então, eu acredito muito nisso. Está 3,94 agora, o título de 10 anos, por exemplo. Então, eu acredito muito que ele vai segurar. E aí você tem outras questões nos Estados Unidos que a gente não vive na bolha. Se o mercado americano vir uma correção, logicamente o Brasil não vai sair fora dela. Afinal de contas, se o cara errar numa posição, ele vai ter que zerar o mercado emergente para pagar esses prejuízos. Ele não vai zerar o Brasil? Claro que ele vai zerar. Nosso mercado é muito menor do que o deles, a liquidez nossa é muito menor. Então, eu chamo a atenção para esses sentidos aí. Perfeito, perfeito, Anderson, cirúrgico aí na análise. Agora, falando um pouquinho sobre Ciro, né? Eu acho que a gente precisa de um capítulo só para o Ciro. Porque eu queria entender, Anderson, qual que é a estratégia do Ciro no fim das contas? Porque até agora eu estou sem meio que entender. Porque o que acontece? Ele, acho que já é a 4ª eleição dele para presidente. Né? Ele, em 2018, a base dele era de centro-esquerda, né? Claramente assim, né? Enfim. Esse ano ele tenta se manter numa lógica meio de terceira via, né? Tinha até um estudo acho que mostrava que a maior parte dos tweets dele, dos posts dele, eram batendo mais no Lula do que propriamente no Bolsonaro. Né? Ontem ele fez aquele discurso, né, falando que está sofrendo ataques e tal. Então, qual que é a estratégia do Ciro no fim das contas e qual que é a base que ele quer atingir nesse meio tempo? Porque quando ele estava em 2018, ele tinha uma base de centro-esquerda.
Aí veio a grande crítica da centro-esquerda, né, e esquerda para o Ciro, de que no segundo turno ele teria viajado e não teria ali se posicionado a favor do então candidato do PT na época, que era o Fernando Haddad. Agora, em 2022, ele continua com o PDT, ou seja, o mesmo partido, trouxe o marqueteiro, que era o marqueteiro do Lula, o João Santana, e tentou fazer uma reformulação de imagem, só que essa reformulação de imagem fica patinando. Então, qual que é a estratégia dele, no fim das contas? A estratégia dele ontem foi clara, foi do voto útil, que é o que o Lula tem feito. O Lula teve virado e falou o seguinte: não vote no Ciro, vote em mim, porque eu tenho chance de ganhar no primeiro turno. E o que o Ciro ontem foi tentar fazer o quê? Olha, esse negócio de voto útil, ele não existe. Continua votando em mim. E ainda vou ter mais, Rafael. Eu tenho para mim que no domingo nós vamos ter uma surpresa com a Simone Tebet tendo mais voto do que o Ciro no domingo. E o Ciro ontem tentou fazer o quê? Olha, você que não quer votar no Bolsonaro, não vote na Tebet, vote em mim, eu sou a sua opção. Você que está insatisfeito com o Lula, que ele é isso aqui, é aquilo, igual ele fez várias acusações para ambos os lados ontem, para tentar manter o seu voto. E ele, com isso, quando ele partiu para o ataque do PT, em vez dele ganhar voto, ele perdeu. E eu vou ser bem sincero, eu acho que a Simone Tebet vai surpreender e ficar acima do Ciro na contagem de voto. Ele não vai conseguir converter. Ele tentou de várias formas. Então, para mim, ontem ele tentou fazer de qualquer jeito aquela live para chamar a atenção, para não perder a votação dele. E ele não consegue manter os seus votos. Ele falou do último debate sobre encantador de serpente chamando o Lula. O Lula foi para cima dele e falou exatamente que ele viajou, que ele abandonou o pessoal. E ele falou, mas eu não ia votar em vocês. E aí fica pronto para o segundo turno, porque se ele arrumou briga com o Lula e ele arrumou briga com o Bolsonaro, ele não vai apoiar ninguém no segundo turno. Para onde vai esses votos do segundo turno? Caso tenha esse segundo turno. Eu acredito que os votos do Ciro são muito mais próximos do Lula do que do Bolsonaro. Tá? E o da Tebet, mais próximo do Bolsonaro quanto do Lula. Tá? Não estou falando na proporcionalidade, da totalidade, mas a proporcionalidade seria essa. Agora, o Lula, o Ciro não consegue derrubar e desconstruir o Lula para manter os seus votos. Vai transferir, e como eu falei, graças a essa questão do voto útil, como está sendo falado, para distribuir entre Lula e Bolsonaro, os caras que não aderirem a esse voto útil vão votar na Tebet. É uma candidata nova, é uma candidata que não tem muita coisa para ser falado dela, com exceção de como o Bolsonaro falou em relação ao orçamento secreto cirurgicamente de forma correta, que ela foi acusar ele do orçamento secreto, mas falou, olha, eu vetei, você foi lá e optou em votar para a derrubada do meu veto, você teve a chance de corrigir o orçamento. E ele foi corretíssimo na fala dele. Assim também, como o Rafael, aproveitando esse gancho, o Lula foi corretíssimo de não ir no debate. Ele ia no debate para quê? Ele não ia ganhar voto, ele não ia furar a bolha dele. Então, ele foi certo, ele ia perder voto. Você viu o que aconteceu do segundo bloco em diante? Todo mundo batendo no Bolsonaro. No primeiro bloco, foi todo mundo batendo no Lula, porque ele não foi, que ele fugiu. Inclusive, vai sair um vídeo da campanha do Bolsonaro, se não saiu agora à tarde, vai sair amanhã, falando já exatamente que o Lula fugiu do debate. Ele vai usar, por exemplo, fala do Fernando Haddad de 2018, quando o Bolsonaro não foi para o debate. Agora, o que ele ia ganhar? E se ele escorrega no debate do SBT? Ele ia perder muito mais do que ele poderia ganhar. Ele converteria o que? 1%? E poderia perder 4%, 5%? Ele fez certo. Ele foi brilhante quando ele tomou essa decisão. E eu acredito que o Ciro não consegue mais converter os seus próprios eleitores, ele não consegue mais manter. Perfeito, Anderson. Mas aí agora, para a gente conseguir finalizar, em estratégia ainda para o Ciro, não faria mais sentido ele abraçar o Lula agora e esperar uma eleição para 2026 do que continuar lutando contra a imagem do Lula, igual ele continua lutando? Porque, bom, se a gente considerar, de novo, se a gente considerar que as pesquisas estão certas, tá? E que o Lula realmente está na frente, e que o Lula pode sim ganhar no primeiro turno, ou ir para o segundo turno já muito à frente do segundo colocado. Não faria mais sentido para o Ciro ele abrir mão de uma candidatura própria agora e falar assim, ó, Lula, vamos juntos, estamos juntos nessa e tal,
vamos que vamos, tal, espera 4 anos e ganha popularidade a estrutura do Lula, igual o Alckmin fez. Né? O Alckmin abriu mão ali, foi para vice, para conseguir essa estrutura do Lula. Né? O Alckmin, na verdade, ele abriu mão para ter uma chance de derrubar o Bolsonaro. O projeto do Lula com o Alckmin foi um projeto para derrubar o Bolsonaro de forma correta. O Alckmin vai trazer a tranquilidade para o mercado, por exemplo, para discutir com o Congresso, para conversar, para aprovar as matérias. Ele é aquele cara que vai pesar ali o Lula, não deixar ele ir de cabeça para aquela inicial dele lá, quando ele tentou a primeira vez com o Collor. O Alckmin veio para dar esse peso. Trocou de partido do PSDB para o PSB, tá? Quando ele fez isso. Ele retirou a campanha do Márcio França, governo do estado de São Paulo, e levou para o Senado. Ele fez isso muito bem. E o Ciro se sentiu abandonado. Ele achou que, partindo para o ataque contra Lula, ele ia conseguir captar os votos do Lula, e isso não aconteceu. E agora é tarde para ele abraçar. Ele quebrou o pau, falou tudo que podia falar do Lula. E ele participou do governo. Ele foi próximo. O PDT fez uma candidatura puro sangue, praticamente. Puro sangue. E aí não tem mais como voltar atrás. Hoje não tem como ele voltar atrás. E se o Lula for candidato, agora, na próxima eleição, não é o Ciro que vai ser a indicação dele para poder dar sequência no seu governo. Eu não acho que o Lula, eu não sei se o Lula viria para uma reeleição caso ele seja eleito. Tá? Então eu acho que tem. E vou falar um exemplo, Rafael, aqui, para as pessoas entenderem o jogo político. Vou dar o exemplo do Espírito Santo. O MDB foi o mesmo que participou e foi chamado de golpista por derrubar o governo da Dilma, pois o Temer assumiu. O MDB está junto com o PSB no Espírito Santo, candidato a governador do estado, onde o vice do PSB é do PSDB, tá? Que é o mesmo que apoia o PT para governador. Então, as políticas regionalizadas, elas têm as suas decisões independente do que a nacional tem feito. PSDB junto com o PSB, junto com o MDB e o PT ali na escalada para presidente. Então, assim, o meio político há muitos acordos. E o que aconteceu com o Alckmin foi um acordo entre cavalheiros para uma determinação de junção de votos para se eleger. E para finalizar os comentários, São Paulo, Rafael. São Paulo, a gente tem o Tarcísio e o Rodrigo Garcia em São Paulo. E o Haddad para o segundo turno. Qualquer um dos dois candidatos que forem, Tarcísio ou Garcia, tem muito mais chance de vencer no segundo turno em relação ao Fernando Haddad. Tá? Do Fernando Haddad. Diferente, por exemplo, do Lula com o Bolsonaro, dependendo de como o Lula for. Se o Lula for com 46%, 48% no primeiro turno e Bolsonaro alcançar, por exemplo, 40%, Bolsonaro tem pouco a crescer para o segundo turno, em torno de 2%. Diferente do Lula, que pode pegar o voto de rejeição, por exemplo, que foi dado a Simone Tebet, que pode pegar, por exemplo, os votos do Ciro, serem convertidos para ele. Eu estou dando esse exemplo, o efeito comparativo de como as eleições podem ser comportadas. E a gente não tem a dúvida, se a gente tiver um segundo turno e for Tarcísio com Fernando Haddad em São Paulo, e o Zema conseguir vencer no primeiro turno, ou o Zema for para o segundo turno, logicamente que esses apoios também acabam entrando melhor na participação, por exemplo, do Bolsonaro, e pode aumentar um pouco mais. Eles precisam vencer nesses dois colégios eleitorais, São Paulo e Minas. É muito grande o colégio eleitoral e faz toda a diferença no jogo nacional para presidente da República. Perfeito, perfeito. Anderson, sempre cirúrgico aí na sua análise política. Te espero no domingo, já estou até ansioso já para as eleições, que vão ser emocionantes, Então aí, domingão a gente se vê, meu querido. Muito obrigado pela sua presença aqui e até logo. Muito obrigado pelo convite. Muito boa noite, Rafael, e aos telespectadores da BP Money. Valeu, tamo junto, obrigado. Bom, e a você que esteve conosco aqui nessa terça-feira, não vá embora, às 7 horas da noite agora, estreia o Perdendo a Pose, episódio 2. Rafael, ele não ia ao ar ontem, na segunda-feira? Sim, iria.
Teve algum problema no YouTube? Não foi. Então, ele vai hoje, tá certo? 7 horas da noite, agora ele vai ao ar, então, o Perdendo a Pose, episódio 2, com o Luiz Felipe e o Luiz Pedro Oliveira da Nord Research, tá bom? Espero vocês lá, tamo junto, a gente se vê amanhã, às 6 horas da tarde aqui no Fechando o Pregão do BP Money, tá certo? Até mais, gente, tchau, tchau!